Shalom! Que bom ter você mais essa semana no Tempo de Esperança. Olá! Estamos muito felizes que já chegamos na 4ª semana do Tempo de Esperança e nós vamos agora começar esse momento, essa noite, com uma música para abençoar o nosso coração. Adore a Deus agora. Esse é um tempinho para você levantar o seu coração ao Senhor. Tremendo esse louvor, né? É uma delícia estar na presença de Deus. Hoje, nosso tempo de esperança é falar sobre a esperança na área financeira. Sabemos que esse tempo, muitas pessoas têm sofrido muito com a área financeira. Hoje nós vamos falar da forma de nós buscarmos a Deus para que essa bênção venha sobre nós. Eu quero pedir agora para a Raquel, que está aqui comigo, hoje a Raquel que está sendo minha companheira nesse tempo de esperança, para ler a passagem da Palavra de Deus que nós vamos ler hoje, que está em Joel 18, 19 e 26. Presta bem atenção aí, hein, gente? Joel 2, para quem quiser acompanhar, 18, 19 e 26 versículos.
Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio. Difícil essa palavra. Opróbrio entre as nações. Versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Que bom! Tremenda essa palavra. Bom, gente, vamos começar ensinando para você o que é opróbrio. Talvez a sua tradução da Bíblia já seja mais atualizada. Opróbrio quer dizer vergonha. Então aqui Deus estava falando: não vos permitirei mais ser vergonha entre as nações. Porque às vezes, quando a gente passa por situações financeiras difíceis, a gente é muito envergonhado. É envergonhado por não poder comprar alguma coisa, é envergonhado porque às vezes atrasa uma conta, não é verdade, Kel? Quem nunca, né, foi fazer uma compra e você foi com o dinheiro contado e aí passou uma coisa a mais, você tem que pedir para cancelar. Eu já passei por isso e posso dizer que sim, a gente passa vergonha por estar com o dinheirinho certinho. Isso é muito importante a gente saber, porque quando esse profeta trouxe essa palavra para o povo de Israel, não pensa que eles estavam num tempo bom. Eles estavam passando um tempo de vergonha, eles estavam passando um tempo de muita guerra, de muita luta, como talvez alguns de vocês estejam passando hoje, alguns de nós estejamos passando hoje, um tempo que não era um tempo de abundância. E nesse quadro que a nação passava, a nação de Israel passava, esse profeta veio, e se você leu todo o livro, você vai entender melhor todo o livro de Joel, que ele é bem pequenininho, mas nesse quadro, o profeta veio, usado por Deus, para ensinar o povo o caminho de voltar a ter uma vida abundante financeira. Porque, queridos, a bênção de Deus não é varinha de condão. Tem pessoas que pensam que a bênção de Deus é como uma fada madrinha, uma varinha de condão, que chega pra gente e pum na cabeça da gente e tudo muda. Faz assim na conta e aparecem milhares de reais pra pagar as nossas contas, né? Às vezes acontece, mas às vezes acontece, mas é raro. Mas a bênção de Deus, ela tem um caminho a se trilhar, um caminho a seguir. Eu sempre ensino que toda bênção e toda promessa de Deus, ele vem seguido de um ser, que é: vamos fazer a minha vontade, povo? Vamos andar no caminho que eu falei para você andar? E aqui o profeta Joel, ele ensina o povo. E você falou, né, que toda a promessa vem com um C. E eu me lembrei do seu livro. Pra quem não sabe, minha mãe escreveu um livro maravilhoso que fala exatamente sobre essa questão financeira. Como que é o título do livro? E comereis o melhor dessa terra. E é maravilhoso, ela ensina pra gente esse caminho excelente. Então hoje vai ser uma pílula sobre esse caminho excelente, né, mãe? Sim, você sabe que Deus quer te abençoar? Você sabe que Deus tem prazer em te abençoar? Mas vamos ver ali o primeiro ponto que o profeta ensina. E isso não está nessa passagem que a gente leu, está no versículo 12, que ele começa falando assim: convertei-vos ao Senhor. Então, a primeira coisa para a gente andar nessa bênção que Deus tem para você, para que esse tempo de deserto da sua vida acabe, para que esse momento se finde na sua vida, ele fala: convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração. Tá no versículo 12 isso, tá? Muitas vezes a gente fala assim: mas eu sou de Jesus, eu já aceitei Jesus na minha vida. Mas nós sempre temos que rever os nossos caminhos. Sempre, queridos. Porque a tendência do ser humano é começar certinho no caminho do Senhor. Deus vai falando, a gente vai fazendo. Mas a tendência é a gente ir se desviando, saindo da rota devagarzinho. E não percebe. E quando a gente vai até o Senhor e fala: Senhor, eu quero rever os meus caminhos diante de Ti. Eu quero saber se eu estou realmente andando contigo. Porque, queridos, deixa eu te contar uma coisa. Tem pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem andar com Deus da bênção.
Então imagina assim, eu vou te dar uma imagem, tá bom? Para você Jesus andando com um grande guarda-chuva. Esse guarda-chuva significa a proteção e a bênção dele. Para você estar debaixo do guarda-chuva, você tem que estar onde? Pertinho de Jesus. Não, eu não quero andar como Jesus falou, eu não quero fazer as coisas que a palavra de Deus diz, eu não quero andar com Deus. E eu quero guarda-chuva? Você não vai ter. É impossível. Então a primeira coisa é volte teu coração para o Senhor. E eu queria falar algumas áreas que às vezes a gente dá essas desviadas. Nós precisamos buscar a Deus, clamar a Deus, às vezes estar em oração, em jejum, para que Ele possa nos mostrar aquilo que a gente pode estar andando errado. Pode ser, por exemplo, que você anda falando muita besteira. Você sabe que a nossa boca tem o poder da vida e da morte. E às vezes as nossas murmurações, reclamações, porque quando a gente passa em tempo difícil, a gente começa a murmurar, reclamar. E tem gente que faz isso em tempo fácil também, né? Que tem costume de reclamar. Costume de ver só a parte ruim. E pouco costume de agradecer. Como murmuração traz maldição para a vida da pessoa, não é, Raquel? Traz maldição. E a gente, às vezes, brincando, a gente acaba também murmurando, né? Quando a gente fala, poxa, eu recebi meu salário, mas também esse salário é muito pouco, não dá nem para pagar nada. E a gente vai acabando trazendo maldição sobre a nossa vida só pelo prazer de fazer uma piada ou de querer se encaixar. Uma piada que a pessoa pega assim, declaração de pobreza quando recebe o olerite. Você vai declarando sobre a sua vida com as palavras maldições. E pior, a falta de gratidão a Deus. Sim. Então, esse é um dos caminhos que às vezes você precisa se converter. Também tem uma questão que até foi falado na semana passada sobre convidar Jesus para nossa casa. Também se aplica, né, mãe, de convidar Jesus para nossa vida financeira, convidar Jesus a nos ajudar a gerenciar o nosso dinheiro, né, a gerenciar aquilo que a gente recebe. Porque quando Jesus está no barco, é tudo diferente. Exatamente. Agora, a gente também pode estar se desviando da bênção de Deus através coisas que a gente precisa se converter. Então a gente pode estar precisando se converter na boca, né? Ou precisando se converter na fidelidade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. E às vezes você era tão fiel no seu dízimo, na sua oferta, você tinha alegria de ofertar, alegria de ajudar sempre que possível, fiel nas suas primícias, e você começa a passar dificuldade e deixa de ser fiel. Então, às vezes, você precisa se converter nisso também. E também na sua maneira de viver. Veja se a sua maneira de viver agrada a Deus. Mas, pastor, o que você está falando aí tem a ver com a vida financeira? Tem a ver. Lembra do guarda-chuva? Lembra de Jesus e o guarda-chuva? Quem quer andar com Jesus, debaixo da benção dele, está andando pertinho dele, nos caminhos dele. A pessoa, ela não quer pecar. Por isso que esse profeta, ao ensinar para eles e trazer essa promessa de abundância, que hoje essa promessa é para a sua vida, ele fala a primeira coisa, convertei-vos ao Senhor. Quer dizer, dá uma revisada no teu caminho e vê como é que você anda. Mas eu quero falar de outro ponto também agora, porque esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, vamos deixar as coisas de Deus tudo em ordem, ok? Vamos deixar as coisas de Deus. Mas tem um segundo ponto. Você quer a bênção financeira? Trabalhe. Normalmente ninguém fala sobre isso, né? O pessoal gosta de usar aquela passagem que fala que Deus trabalha enquanto a gente dorme, né? Pra justificar a preguiça de não querer trabalhar. Mas também a Bíblia fala com cuidado com o preguiçoso. Né? Aliás, se você estudar Provérbios é o que mais fala sobre a sabedoria e sobre a preguiça. E o que acontece em Provérbios ali, ele fala realmente da preguiça. Sabe que nesses tempos difíceis, eu vi muitas pessoas, muitos irmãos amados, eles darem a volta por cima, por buscar em Deus criatividade e trabalhar, levantar cedo, falar, não vou me entregar não, estou com dificuldade nessa área, eu vou procurar outra. E Deus realmente operou milagres. Esse é um outro ponto.
Outro ponto que eu quero falar para você da bênção financeira. Ih, pastora, tá ficando difícil ter a bênção. Não, é fácil. É fácil. Seja sábio. Busque a sabedoria de Deus para administrar aquilo que Deus tem te dado. Paulo disse, eu sei viver no muito e eu sei viver com pouco. Uma pessoa sábia, ela é abençoada. E ela vê a prosperidade e a provisão de Deus, o Jeová Jireh se manifestando, seja no dia de abundância ou num dia de escassez. A sabedoria faz muita diferença, né? Na hora de você administrar os seus bens, né, Kel? Toda a diferença, toda a diferença. E lembrando que Paulo, ele era um empresário, né? Ele trabalhava no ramo de tendas, de construção de tendas. E um missionário também, porque tinha hora que ele tinha que ficar à disposição, tinha hora que ele podia trabalhar fazendo tendas. Tinha hora que ele realmente ficava na dependência, porque ele tinha que fazer viagens. Mas ele era uma pessoa que trabalhava, a vida dele era se gastar para fazer, dedicar, né? Exato. E realmente, aquele que não trabalha que não coma, né? Então a questão do trabalho é muito importante, é a questão da sabedoria para administrar. E agora o quarto ponto, que é confiar, profetizar e adorar no tempo de dificuldade. Sabe, queridos, nesse tempo que a gente passa de dificuldade, é a hora que a nossa fé é provada. É a hora que a gente prova como nós nos relacionamos com Deus. Deus é o Deus só do tempo bom? Ou Ele continua sendo Deus no tempo mau, no tempo que nós não entendemos, no tempo que nós choramos e sofrendo? Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo um Pai amoroso, Ele continua sendo aquele que te chamou para a presença dEle e que quer sim te abençoar. Tem muitas coisas que nós não vamos entender, mas nesse tempo é o tempo de adorar. Esse tempo é o tempo de confiar. Esse é o tempo de você falar, Senhor, o Senhor é o Deus da minha salvação e em Ti está a minha confiança. Seja nos dias de bênção, de abundância, de alegria, mas também nos dias de deserto, de choro, de dificuldade. Ele continua sendo Deus. E isso, queridos, é tão poderoso para que portas se abram na sua vida, para que você conheça Deus, não de ouvir falar, mas aquele Deus de andar com Ele. Mas eu queria terminar esse nosso tempo de esperança falando dessa promessa de Deus. Preste atenção que a promessa de Deus fala uma coisa. Que Deus traria o vinho, o azeite e o cereal. O vinho, queridos, fala da restituição da alegria. O azeite, da plenitude, da presença de Deus na sua casa. E o cereal, a bênção financeira, a abundância financeira. E sabe o que isso significa? Que o shalom de Deus esteja sobre a sua vida. A promessa de Deus não é uma promessa picada, mas é uma promessa de que está chegando já esse tempo em que a abundância de Deus virá sobre a sua vida e a alegria, a presença de Deus, a abundância financeira, a abundância de Deus na tua casa, o shalom de Deus vai repousar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Você gostaria de falar uma coisa, Kel, pra gente encerrar? Não, eu acho que é isso, né? A gente precisa começar do princípio, né? E o princípio é convidar Jesus para ser parte da nossa vida. Entrar nesse guarda-chuva. Achei sensacional essa sua... Como que chama isso? Parábola, podemos dizer. Esse exemplo que você deu, né? Eu acho que o que a gente tem que começar é daí, revisando. Então vamos fazer o seguinte. Se você nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, vamos fazer uma oração para você convidar Jesus para entrar no seu coração hoje. Se você nem percebeu que você estava longe desse guarda-chuva, querendo a bênção de Deus, mas querendo andar pelo seu próprio caminho, mas que hoje você quer voltar a andar bem coladinho com Jesus, vamos fazer uma oração agora? Vamos orar. Raquel, você pode fazer essa oração de aceitação agora? Posso sim. Então eu vou pedir para você que se sentiu tocado, você repita essa oração na sua casa. E o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele vai ouvir essa oração.
Senhor Jesus, eu te peço hoje que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor faça morada no meu coração. Deus, eu me arrependo de andar longe de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de me afastar do Senhor. E hoje eu te peço, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me faz ser tua filha. Em nome de Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador, o Deus da esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje a sua vida mudou. Uma oração tão simples, porque a gente pensa que vai cair fogo do céu, que vai... Não, é uma oração. E se você realmente fizer esse propósito, Deus vai mudar a sua vida. Mas antes da gente encerrar, nós queremos falar um pouquinho para você sobre o Seja Luz. Bom, nós temos algumas ações sociais que a gente realiza através do Ministério Seja Luz, onde a gente ajuda creche, escolas, 2 escolas na África e também os irmãos que precisam através de cestas básicas ou ofertas. Então, se você é uma pessoa que quer ajudar esse ministério, aqui está a nossa conta, onde você pode depositar, e ao depositar você envia o comprovante para o WhatsApp da igreja explicando que isso é para o Seja Luz. As ofertas que a gente recebe para o Seja Luz, elas não vão para a igreja, elas são destinadas para essas pessoas e para essas ofertas e para esses ministérios que a gente ajuda. Então, hoje a gente aprendeu sobre a bênção financeira, a gente está debaixo do guarda-chuva de Jesus, e uma das coisas que Jesus nos ensina é sobre sermos generosos. E a generosidade é um grande passo a ser seguido. Jesus sempre foi muito generoso. Sim. Né? E também foram generosos com Jesus, né? É verdade. E nós, queridos, nós precisamos da generosidade das pessoas e podemos dar generosidade. Isso faz parte de um relacionamento humano, dessa compaixão, dessa misericórdia, da gente querer ser bênção e permitir que os outros sejam bênção também. Então faça a sua oferta para o Seja Luz, mande um comprovante dizendo que é para o Seja Luz, porque assim ele é destinado para isso, e que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém. E às vezes você não pode dar uma cesta básica inteira, mas você pode dar 1 quilo de açúcar. Às vezes você recebe cesta básica e sobra coisas para você, e você pode ofertar para outras pessoas. Isso acontece muito. Sim. Né? Então a gente ajuda com o que a gente tem, mesmo que seja pouco aos seus olhos. Mas quando a gente junta com um pouquinho dos outros, vai ficar grande. Fica grande e a gente ajuda aqueles que precisam. Então, seja uma bênção na vida das outras pessoas, leve esperança para as outras pessoas através da sua contribuição. Sim. E agora, nós vamos ficar você vai ficar agora com aquela pessoa que te convidou, que vai orar por você, que vai ouvir, que vai tirar suas dúvidas. Então, continue agora com essa pessoa que te convidou no tempo de esperança, porque é tempo realmente de nós descobrimos, né, que Jesus é a nossa esperança. Deus abençoe vocês. Tchau!